Estamos aqui ao vivo com a nossa primeira live sobre o livro Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, da autora Kristin Neff. Bem-vindos e bem-vindas, quem estiver chegando aqui. Vamos aproveitando e esperar um pouquinho para que todos e todas consigam se conectar. Já vou avisando aqui, ó, separa um copinho com água para poder ir bebendo ao longo da aula. Separa papel e caneta, que hoje a gente vai ter exercício. Vamos ter coisas para anotar. Deixa até eu fechar a janela aqui para não ficar barulhento. Aproveita também esse momento para convidar aquela sua amiga, aquele seu amigo aqui que está no Instagram para participar junto. É só você ir nessa setinha aqui embaixo, que pode ser uma setinha, pode ser um aviãozinho, compartilha e já chama mais gente para poder estar aqui junto. Tô vendo aqui, ó, quem tá chegando, ó. Lucy, Marlene, faz seu pet, eu não sei quem é, mas bem-vinda ou bem-vindo. Camilinha, Dulcineia, Rosa, vamos lá, vamos lotando isso daqui. Há muito tempo eu não faço live, então eu tô meio nervosa e empolgada ao mesmo tempo, né? Deixa eu explicando aqui pra vocês. Desculpa que eu tô com um pouco de alergia. Basta ser carioca nesse tempo assim que a gente fica com a rinite. Basicamente, eu tô com um grupo de autoconhecimento chamado Meu Amor, no qual a gente faz um mês, já compartilha conteúdos, faz trocas, e diante disso, a gente fez um mês e bateu-se muito na tecla da autocompaixão. Na verdade, não foi muito falado sobre, mas as necessidades daquelas mulheres todas mostravam a necessidade de aprender e praticar a autocompaixão. Então, a partir daí, eu resolvi fazer um grupo de estudo com esse livro que eu tô lendo. Então, se você não tiver o livro, você não precisa comprar, você não precisa ler ele agora. Vai assistindo as aulas, se você gostar e fizer sentido, você compra. Eu vou trazer resumido e vou trazer alguns exercícios do próprio livro e de vez em quando algumas práticas terapêuticas que eu mesma vou desenvolver com vocês e conduzir. Uma frase que me chamou a atenção, que foi até o título dessa live que eu dei, foi: o amor próprio muitas vezes parece não ser correspondido. Olha que forte essa frase, né? Vocês fiquem à vontade para comentar aqui o tempo inteiro, vai ter um momento para tirar dúvidas, tá? Comentar, perguntar. Quando o amor próprio não é correspondido, isso significa o quê? Que você mesma não se ama. E agora a gente vai ter uns pulinhos do gato aqui para que a gente entenda esse lugar da autocompaixão, porque muito se fala em autoestima e a autocompaixão fica uma coisa mais deixada de lado, ou só se você aprofunda mais. Aqui no meu feed do Instagram, não sei quem viu, eu coloquei um teste da própria autora desse livro, é um teste inspirado no dela, né? Para você ver qual o nível da sua autocompaixão nesse momento. Aí você calcula a média e aí tem os resultados ali. Então, entra no meu feed, volta nos posts se você não fez ainda. Se você fez, bota aí a nota que deu para você, pra gente já ter uma noção agora, na partida da nossa jornada, de como é que tá a nossa relação com a autocompaixão. Que mais? Vou me apresentar rapidamente, já que tem muito tempo que eu não faço live. Eu sou a Alessandra Barbagallo. Eu sou atriz profissional, sou locutora, comunicadora, palestrante, educadora corporal,
Sou terapeuta integrativa, especializada em sagrado feminino, sou aromaterapeuta, então trabalho muito com mulheres, tenho um curso Sagrado Feminino para mulheres contemporâneas, que o link está na minha bio se você quiser conhecer. Também desenvolvi um projeto lindo chamado Espiral das Deusas, tenho uma mentoria de vida voltada para a reconexão com o nosso feminino saudável e sem excluir o nosso masculino, claro, né? E o que mais que eu posso dizer para vocês? Volta e meia eu faço algumas lives, eu gosto muito de trabalhar em grupo, então tudo que eu estudo para mim eu experimento, aperfeiçoo e compartilho com vocês. A minha relação com a autocompaixão, acho que é importante dizer, né? A minha relação com amor próprio, autoestima, um olhar para a autoimagem positiva, ela já é bem antiga. Mas a autocompaixão é um conceito relativamente novo para mim na prática. Eu sempre fui aquela pessoa perfeccionista. Isso gerava uma autocobrança muito grande. De fazer tudo perfeito, se não tiver perfeito, melhor nem fazer. O que vão pensar, o que vão achar de mim. Se eu errava, era a pior coisa do mundo. Digam se vocês se identificam com isso, né? E quando eu comecei a mergulhar no Sagrado Feminino, isso desde final de 2015, até agora, porque é um processo constante, eu fui percebendo que eu não ganho nada me cobrando. Porque ou o mundo já tá me chicoteando e me cobrando, ou o mundo nem tá me tratando tão mal, mas eu tô fazendo esse papel de carrasca de mim mesma. Então, eu comecei a praticar pequenos atos de autocompaixão, porque no início é muito difícil você se priorizar. É muito difícil você acolher a sua dor sem olhar para isso como se fosse uma grande falha, um grande fracasso seu. E aprender a errar. Né? Tem uma frase da Neuza Tamayo que eu gosto de... Tá até aqui na minha parede. Tá tudo bem errar e consertar. E aí o que eu acrescento é que nesse meio tempo entre o errar e o consertar, usa esse amor próprio, se acolhe, se entenda, se perdoe, entenda que você é humana e que errar faz parte. E que tudo tem solução na vida, né? Como diria minha avó, só não tem a morte. Mas pra gente começar a se olhar com mais alto amor. Não sei se vocês fizeram um teste de autocompaixão, mas eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o livro. O livro tem alguns conceitos com os quais eu concordo, outros nem tanto, mas eu vou desenvolvendo aqui com vocês e vocês fiquem à vontade também para colocar o que vocês pensam a respeito, mas eu convido vocês a estarem sempre abertas a novos olhares, novas perspectivas e até mudar de opinião, por que não? Né? Aqui ele traz um conceito de que a gente, como ser humano, em sociedade, a gente tem essa necessidade da gente se sentir especial, da gente ser aprovada, amada pelas outras pessoas. E, obviamente, quando a gente quer ser especial, ou precisa ser para se destacar, para receber essa admiração dos outros, a gente acaba fazendo o quê? Comparações. E quando você se compara a outra pessoa, ou você se percebe superior ou inferior a ela, certo? Só que a comparação na nossa vida faz com que a gente sempre saia perdendo. Porque se a gente se sente superior ao outro, a gente entra num lugar de arrogância muito forte. Se a gente se sente inferior, a gente se sente incapaz. Então o ideal na comparação é que você se compare a você mesma visando uma superação de você mesma. Então, ver sempre a sua evolução ao longo do trajeto. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E fora que esse negócio da gente ser especial, né? Vamos ser sinceras, não dá pra gente ser excelente em tudo. Só que a sociedade exige essa perfeição, essa excelência, e por conta disso você acaba desejando isso também. Mas existe alguém que é bom em tudo nessa vida? Difícil.
Até porque senão a gente não teria uma média. Se todo mundo é excelente, não tem melhor e pior. Vê se vai fazendo sentido isso. E aí tem uma frase que ela traz: é preciso parar com o autojulgamento e exercitar autoavaliações. Olha a diferença da gente se julgar para a gente se avaliar, para a gente ter senso crítico, capacidade de autoanálise, de reflexão. Porque o autojulgamento vem de um lugar de quê? Punição, crítica. E a autoavaliação não. É uma observação que você está fazendo sobre si mesma e tirando alguma conclusão. Sem precisar se derrotar e sem precisar se enaltecer. Direcionada para o seu crescimento, para a sua evolução. E aí tem outra frase que eu quero que vocês me digam se vocês se identificam. Não há quase ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmas. Essa pega bem pesado, que tem a ver com aquilo que eu falei. Às vezes nem tão julgando tanto a gente, nem tão se ofendendo com o que a gente está fazendo, nem tão achando ruim. A gente já se colocou num lugar de se punir tanto que nós somos nossos principais algozes. E aí vem aquela questão: como é que você trata uma amiga sua, um amigo, um parente, quando ele falha? Mesmo quando ele faz alguma coisa da qual ele não se orgulha, algo que você mesma não aprove. Dificilmente você vai apontar o dedo na cara dele, falar: você é mau caráter, você é idiota, você é burro. Então, quando a gente acolhe o que o amigo tá sentindo, sem ser condescendente, tá? Mas quando a gente acolhe falando: eu sei que você tentou o seu melhor, é possível que você tenha tropeçado, mas sei que não foi sua intenção fazer mal a ninguém. Você tá tendo um ato de compaixão, porque você tá se colocando no lugar dele, tá tendo empatia. Mas quando você é a pessoa que comete essa gafe, essa falha, quais são as palavras que você usa pra você? Como você se trata? É igual a como você trata esse amigo, essa amiga? Dificilmente, né? E é aí que entra a autocompaixão. Sempre que você se pegar no pulo, fazendo algo que você mesma condena, pensa assim: se fosse minha melhor amiga falando pra mim que fez isso, se sentindo mal, arrependida, já ela mesma se martirizando, você pegaria mais uma pedra e jogaria nela? Então trate-se como você trataria esse seu melhor amigo, porque a autocompaixão ela é tão importante ou até mais importante do que a compaixão pelos outros, porque a gente precisa, aquela velha história, experimentar, viver sempre na gente para poder transbordar e afetar e beneficiar os outros também. Se amar primeiro para poder saber o que é o auto-amor, para poder experienciar o amor pela outra pessoa, um amor genuíno. E aí vem muito esse lugar que eu falo com a mulherada, de se priorizar, que parece aquela frase chata pra caramba, mas que aqui a gente vai vendo nos pequenos gestos como a gente vai se priorizando na prática. Por outro lado, a autocompaixão, a gente já viu que é você se acolher, mas é completamente diferente de autopermissividade. A permissividade é quando você faz vista grossa pra alguma coisa, passa pano pra você mesma, você sai de um lugar adulto e realista e vai pra um lugar de preguiça, até mesmo de egoísmo. O mundo gira em torno de você, do que você pensa, você nunca tá errado, e tem sempre uma desculpa. A gente entra num lugar de inventar desculpa pra tudo, pra que a gente não faça escolhas, pra que a gente não coloque limites, pra que a gente não se responsabilize. Então a gente precisa tá sempre nesse meio do caminho, nem se punir, nem passar pano para você mesma. E aí o livro traz uma questão que são as armadilhas da autoestima. O livro diz que a autoestima tem um lugar perigoso, que pode deixar a gente egoísta, que pode deixar a gente focado muito no nosso umbigo. Mas eu acredito que esse egocentrismo, essa arrogância que ela chama de armadilha da autoestima, para mim eu não chamo de autoestima. Porque a autoestima é bom, ela é em equilíbrio, ela é saudável, elevada, mas em equilíbrio.
Uma autoestima exacerbada, um excesso de autoestima, já não é saudável. Então, eu já não configuraria como autoestima. Então, eu não acho que a autoestima tenha o lado ruim, né? Só que uma coisa interessante que ela traz é que pra gente construir uma autoestima saudável e mantê-la dessa maneira, na verdade, o que vem antes é a autocompaixão. Ela vem como esse alicerce que vai ser essa base da construção da nossa autoestima, para que ela não oscile tanto. Porque realmente não dá para você se estimar, gostar de você, se admirar, se a qualquer escorregão você vai se chicotear. Porque senão você só está amando, estimando e admirando o seu eu perfeito, que é uma idealização, que é impossível ser perfeita o tempo todo. E às vezes é até uma enganação, uma máscara. Então, faz sentido para vocês que a autocompaixão vem como alicerce para essa construção da autoestima, ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho de compaixão pelos outros. Compaixão, o significado da palavra, nada mais é do que reconhecimento e visão clara do sofrimento. E, por consequência, um sentimento de bondade e desejo de amenizar esse sofrimento. Que geralmente é a compaixão pelos outros. A gente vê alguém mal, a gente quer ajudar, a gente quer fazer ela parar de sofrer, a gente quer confortar. Então tem muito a ver com esse lugar da empatia. E é interessante porque faz a gente reconhecer a nossa humanidade a partir do minuto que a gente vê a humanidade dos outros e nos entendermos como seres humanos que, obviamente, somos imperfeitos e frágeis. Então, assim, você experienciar a autocompaixão faz com que o seu coração se abra. Você experimentar a compaixão faz com que o seu coração se abra e você fique mais conectada, mais presente, mais viva. O ideal seria a gente experimentar primeiro pela gente, mas a gente acaba vivendo muito no externo. Então a gente vivencia primeiro a compaixão para depois a autocompaixão. Mas qualquer ordem que você faça, você vai estar acessando esses sentimentos nobres, abrindo esses centros de energia e tendo relações melhores, uma vida mais próspera, mais feliz, mais em paz e a sua relação com o todo, com o mundo. Aqui tem outra frase que é muito interessante. O livro ele traz casos, conta histórias de pessoas que não cabe aqui dizer muito, mas eu vou trazer esse resumo e tem essa frase que ela é muito forte. Todos somos dignos de compaixão. Não apenas vítimas inocentes, mas também aqueles cujo sofrimento decorre de falhas, fraqueza pessoal ou decisões ruins. O bonito dessa frase é porque ela fala todos, generalizando, de um contexto de que somos todos humanos. Quem merece compaixão não é só a vítima. E olha que tem diferença entre você ser vítima e você se vitimizar. Quem se vitimiza é porque sofreu alguma coisa e se mantém nesse estado, remoendo a situação e se fazendo mal. Mas você ser vítima de um crime, de alguma ofensa, é algo pontual que aconteceu com você e o que você vai fazer com isso pelo seu bem, não necessariamente para a sociedade ou para os outros ou para quem te feriu. É o que vai diferenciar você de ter sido uma vítima e você se manter na vitimização. E aí é óbvio que quem foi vítima de algo merece muita compaixão. E aqui não é um lugar, o que eu acho interessante é que não é maniqueísta, não é bonzinho, malzinho. É entender que mesmo as pessoas que erram, claro, gente, vamos dar as devidas proporções para o que é um erro, para o que é um crime hediondo, óbvio, né? Para o que é uma falha de caráter, para o que é intencional, para o que é um vacilo, dando os seus pesos. A gente não está aqui nem para condenar ninguém e nem para passar a mão na cabeça de ninguém, até porque nós não somos juízes de nada, mas
A pessoa que fere a outra, e vamos trabalhar feridas emocionais, uma pessoa que magoa a outra, primeiro, ela pode ter feito sem a intenção de magoar. Segundo, ela pode... é a única coisa que ela pode saber fazer. É só assim que ela sabe agir. Ela pode estar se defendendo. Então, são pessoas que geralmente estão muito mais feridas por dentro e não sabem lidar. Pessoas que provavelmente já sofreram outros tipos de feridas e opressões. E é muito duro falar, mas às vezes é só isso que elas têm para dar e é o melhor que elas estão fazendo. Não que a gente deva... ah, não, então todo mundo vai vacilar comigo, eu vou dar outra face e vou só tomar porrada na vida. Não. Mas para que isso faça com que a gente tenha mais leveza ao perdoar as pessoas, no sentido de perdoar por você. Lembra que o foco é sempre você. Autocompaixão, autoamor, se priorizar. Quando você perdoa alguém, é porque você está pronta para tirar aquela mochila de pedra das suas costas que você está carregando por essa situação e se libertar. Não importa a pessoa que causou isso para você, mas é como você vai se recuperar e voltar a se sentir bem. Então, isso também, para a gente perdoar, exige que a gente se coloque no lugar do outro, até de quem nos feriu, e tenha compaixão. Você não precisa voltar a falar com a pessoa, você não precisa reatar, você não precisa dizer que gosta dela, mas é liberar dentro de você. E perceber que pode ser que você tenha feito algo muito grave para alguém também, tão grave quanto o que você sentiu dessa pessoa. E um dia você foi perdoado. Ou se você não foi perdoado, você mesma já se arrependeu e já se crucificou o suficiente. Porque quando a gente faz algo para alguém, também meio que não importa quando a pessoa perdoa a gente também precisa se perdoar pelo nosso erro. Porque a gente tem muita cultura do desculpa, me desculpa. O que é desculpar? Tire a culpa de mim, pelo amor de Deus, para eu me sentir melhor a respeito do que eu fiz com você. E a gente não precisa disso. Então, assim, gente, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode mandar aqui, tá? Que eu vou olhando. E aí, a autocompaixão nada mais é do que conhecer de novo o nosso próprio sofrimento. Sem julgar que é uma grande frescura, porque tem muita gente morrendo de fome em outros países, no nosso próprio país. E sem também achar que a nossa dor é a pior do mundo. Não existe um termômetro para dor. É cruel até a gente diminuir a dor da outra pessoa. A gente precisa acolher. E claro, sendo realista também, a gente tem que ter consciência social. Tem coisas que são muito mais graves, muito mais urgentes. Mas não é porque elas existem que você vai deixar de ficar triste porque o seu namorado te deixou. Porque você olhando, botando no contexto geral, mundial, você tomar um pé na bunda não parece nada, mas todo mundo aqui que já tomou um pé na bunda sabe como é ruim. Então, isso também envolve a autocompaixão e a não comparação. Fora que quanto mais a gente se fortalece emocionalmente, a gente está mais apta a fazer pelos outros, pelo mundo. A gente tem mais lastro emocional, a gente tem mais equilíbrio, mais centramento e se fortalece para poder fazer pelos outros também. Exatamente, Vivian, a dor não se mede, não tem como. São comparações esdrúxulas também. O que é melhor, gente? Um martelo ou um abacaxi? Entende? Pra quê? Depende tudo do contexto. E às vezes uma dor que pra mim é insuportável, você tira de letra. E vice-versa. Então, assim, é esse lugar da gente se compadecer do outro mesmo. Só que assim, isso de reconhecer nosso próprio sofrimento, a gente geralmente ignora, abafa, finge que nada tá acontecendo, a gente se anestesia porque a gente aprendeu que estar vulnerável é fraqueza. A gente tem que estar sempre fortona, pronta para a próxima, tomou porrada, levantou. E isso é muito nocivo. Na verdade,
esse fingimento com a gente, que a sociedade exige, tem que estar muito produtiva. Tá com cólica? Vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Tá menstruada? Propaganda de absorvente. A mulher andando a cavalo, de branco, menstruada, jogando tênis, preenchendo relatório. Gente, isso sim que adoece a gente. Então, a gente começar a aceitar nossas pausas, nossos repousos, nosso mal-estar e parar de se anestesiar. Tô triste, vou pro Instagram, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, vou me distrair. Porque essas distrações vão virando muletas, anestesias, vícios. Quem nunca... tô triste, eu vou comer. Hoje eu tive um dia de merda, vou comprar essa blusinha porque eu mereço. Ou, não, preciso afogar as mágoas, vou beber. Não, sexo vai me fazer me desligar da minha cabeça. E olha, gente, nada disso é ruim não, tá? O problema é o quê? O excesso, como a gente fala. Ninguém vai te condenar por tomar seu gin tônica, ninguém vai te condenar por, às vezes, só querer uma rapidinha com alguém casualmente. Ninguém vai te condenar porque você comprou aquele sapato que você estava querendo, porque você foi no McDonald's. A questão é quando você depende disso para parar de sentir dor. Porque a ideia, o pulo do gato, não é você parar de sentir dor. É você se permitir sentir para que ela passe por você e você aprenda a lidar com ela de modo que ela não te destrua por dentro. Você cria um espaço de contenção para entender o que você está sentindo e aí sim, depois qual a palavra? Elucidar não, né? Mas depois de elaborar isso em você, você já sabe lidar com os novos desafios e você tem não é cura a palavra, mas uma recuperação mais rápida e eficiente. Então não é qualquer coisa que vai te derrubando, entendeu? E aí, a dor do autojulgamento, ela prejudica muito a nossa autocompaixão. Porque assim, faz com que a gente tenha quanto mais a gente se julga, a gente acha mais difícil ainda a gente reconhecer o que a gente está sentindo como sofrimento. Porque a gente não tem direito de sofrer. E tem sempre alguém pior que a gente. Então quando você percebe que você está sofrendo, você se julga ainda mais, você se agride ainda mais, sendo que você mais precisa de colinho. E aí vem muita raiva de eu estar sentindo isso, vergonha, porque eu não devia estar sentindo isso. Pessoas normais, pessoas fortes não sentem isso. Você vai sentindo um desprezo por você. E porque você está se comparando com pessoas que estão abafando as dores e as vulnerabilidades tanto quanto você. Então você acha que elas também estão na boa e tá todo mundo na merda fingindo que tá tudo bem. Gente, eu falo palavrão pra caramba aqui, tá? Então quem é meu aluno aí do presencial tá vendo outra faceta, mas ok. Aqui a Lourdes, maturidade nos ensina a lidar com os desafios. E não existe nada mais maduro, Lourdes, do que a gente se conhecer. Identificar, reconhecer e acolher o que a gente está sentindo. Sem subterfúgios, só pela gente mesmo. Não é a nossa idade, não são as experiências, porque às vezes você tem décadas de vida e continua escorregando nos mesmos problemas. Ou você passa por muitas experiências até repetidas porque você não aprendeu a lição como superar e passar para a próxima fase. Sabe aquela pessoa que tem muitos padrões? Em relacionamento, vive sempre o mesmo tipo de relacionamento, é deixada. No trabalho, sempre outra pessoa consegue a promoção. Então, assim, repetição de padrão. E isso a gente tem que olhar nossas crenças. Eu trabalho muito com Theta Healing nisso e ajuda bastante. Não sei se vocês conhecem. E aí, tem um momento também dessa punição. A gente acha que, já que a gente errou, a gente não merece compaixão. Pelo contrário, a gente errou. Isso é inaceitável. A gente merece punição. E já notou? Acho que todo mundo já escorregou nessa, né? Ou já sofreu isso. Se alguém faz uma coisa que você não gosta, alguém erra com você, e você dá um esporro nessa pessoa, ou você errou com alguém, e a pessoa te deu um maior esporro, você fica tão nervosa no seu erro, que você não foi acolhida, você ainda foi julgada, que a tendência de você errar mais vai virando uma bola de neve. Então, não tem como acertar, não tem como consertar.
E se uma pessoa ou você mesma acolhe a si mesma ou a pessoa que errou contigo, isso acalma os nervos, acalma os ânimos, mostra a nossa humanidade e falar: vamos tentar de novo? Você tem uma segunda chance, agora você pode acertar. E isso faz com que a gente se sinta mais autoconfiante porque a gente foi acolhida, mais calma, não age pelo medo e mais interessada ainda em acertar. Porque para honrar a paciência, o cuidado que aquela pessoa teve com a gente. Então a gente vai olhar também para autocompaixão versus a autopiedade. Que a autopiedade tem a ver com você tá coitada do rolê, né? Então, ó, autocompaixão é você querer saúde, bem-estar, alegria, prazer, realização para você mesma. É um comportamento proativo. Já a autopiedade, você não busca uma solução, você fica na reclamação, no vitimismo, na ruminação, seja se culpando ou seja inventando desculpa para você. Isso te deixa estagnada no comportamento passivo. Quando a gente está no comportamento proativo da autocompaixão, isso faz com que a gente abrace a nossa própria dor com a atenção e a amorosidade que a gente merece. A gente se materna. E isso gera no nosso corpo mesmo, nas nossas emoções, uma sensação de calma, de aceitação, de otimismo e de felicidade. Então, a gente pode se abraçar fisicamente, porque o corpo registra as sensações e afeta as nossas emoções. Assim como a nossa emoção afeta o corpo, a gente pode partir do corpo para equilibrar as emoções. Tem um exercício do autoabraço que eu passei pro grupo e eu vou ver se eu passo para vocês, se eu deixo aqui no feed do Instagram, porque vai ajudar muito vocês, além de combater a ansiedade, ela traz um lugar da gente começar a se compreender, se amar, ser menos violenta. Às vezes a gente é violenta com a gente mesma. Então eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu ir vendo aqui meu horário, como é que tá. Tá. E aí eu queria que vocês separassem papel e caneta, né? Quem não tiver ainda, corre lá para pegar enquanto eu tomo um gole d'água. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, pode botar aí. Porque o livro propõe uns exercícios que eu quero trazer para vocês. Os que eu achar mais interessante a gente faz. Aqui a gente tem um exercício 1, que são algumas perguntas, né? Que eu quero que vocês respondam sinceramente para vocês. Podem escrever. Ai, meu batom, bebi água. Respondam por escrito, é sempre melhor, tá? Porque a gente fisicaliza o que tá na nossa mente. E escrevam de forma bem intuitiva, não raciocina muito não, deixa passar pelo coração, pela intuição. Quem não pegar todas as perguntas no final, vai ficar gravado aqui, você volta aqui e anota, tá? Então o desafio é: como você reage a si mesma e à sua vida? Como você costuma reagir a si mesma? E reação é aquela coisa imediata, quase rebater. Reagir não é receber, não é estar receptivo. E aí tem algumas perguntas que eu trago pra vocês. Se vocês quiserem responder nos comentários aqui, é legal que a gente vai lendo de vocês, tá? Pode ser uma boa. Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em si mesma? Aí dá exemplo aqui: aparência, carreira, relacionamento, seus pais. Pensa nas comparações que você faz com as outras pessoas. Pô, fulano é assim, eu não. Fulana tem isso, eu não tenho. Ou coisas que você critica gratuitamente em você mesma. Outra coisa. Que tipo de linguagem você usa consigo quando nota alguma falha pessoal ou comete algum erro? Você se insulta ou adota um tom mais gentil e compreensivo? E isso, assim, às vezes a gente deixa isso escapulir de um jeito muito doido, do tipo, você fez alguma coisa boba, assim, deixou cair um negócio, derramou uma coisa, assim, ai, que burra, que idiota que eu sou. Você já tá se ofendendo e parece uma brincadeira. Às vezes a gente até se insulta através do humor, né? Essa autodepreciação para tirar a gente do lugar de inadequação. Então, não estão rindo de mim, eu tô rindo junto com a galera. Então, vai percebendo
E como você pode falar com você, poxa, Alessandra, você estava distraída, né? Fica mais atenta da próxima vez. Simples. Simples assim da gente elaborar, né? Mas na prática, quando sai assim no susto, a gente vê já se xingou toda. Quando você é muito autocrítica, como você se sente? Eu não quero que você diga, eu me sinto bem, me sinto mal. Eu quero que vocês deem nome para o que vocês estão sentindo. Eu me sinto envergonhada, eu me sinto derrotada, incapaz, né? Quais são as consequências de ser tão rígida consigo mesma? Isso faz você ficar mais motivada? Ou será que você tende a ficar mais desanimada e deprimida? Será que realmente esse estímulo mais militar de vai, não acredito, tem que ser assim, te dá aquele tesão e aquela esperança de conseguir fazer bem, ou vai te acuar? E aí, por mais atenção que você tenha, você vai escorregar em algum lugar, porque você tá no medo, na ansiedade, naquele pânico, porque errar é o fim do mundo. Aqui, Lourdes falando que se insulta. Como você acha que você se sentiria caso você pudesse, de fato, se aceitar exatamente como você é? E exatamente como você é, com o que você considera qualidade e com o que você considera defeito. Com o que a sociedade considera qualidade e com o que a sociedade considera defeito. Que não precisa necessariamente concordar com o que você pensa. Mas a tendência é concordar porque a gente é muito influenciada. Essa possibilidade de você se aceitar totalmente te assusta, te traz esperança, ou as duas coisas ao mesmo tempo? São reflexões que a gente vai fazendo, por isso que é bom que anote para vocês lerem depois. E ao longo do nosso processo vocês irem percebendo as mudanças. Como você reage diante das dificuldades da vida? Aí ele exemplifica que como você trata a si mesma quando enfrenta os desafios da sua vida. Você tende a ignorar o fato que você está sofrendo e se concentra exclusivamente em corrigir o problema? Assim, de forma prática, sem sentir? Ou você é capaz de se cuidar primeiro e se confortar e depois encontrar uma solução mais alinhada com o que você sentiu e com o seu bem-estar, em vez de querer tirar logo o problema da sua frente? Você se deixa levar pelo drama das situações difíceis, aquela coisa de ser impulsiva, de ser a flor da pele. Você transforma a dificuldade em um problema maior do que já é? Ou você tende a manter as coisas numa perspectiva equilibrada? Você tende a se sentir rejeitada pelos outros quando as coisas dão errado? Mantendo um sentimento irracional de que todo mundo está numa situação melhor que você? Ou que você é a única que erra, a única errada no rolê? Ou você procura lembrar que todo mundo está experimentando dificuldade na vida? E que outras pessoas podiam errar como você errou? Ou coisas que você vai acertar, outros vão errar e vice-versa? E outra coisa, o pulo do gato é quando a gente se pune por não se achar capaz da autocompaixão. Olha que doideira! Você tá tão ávida por ter autocompaixão, mas você não consegue, e aí isso vira mais um motivo para você se criticar. Aí vira uma bola de, não é nem bola de neve, uma bola de cocô na sua vida. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão, e eu quero que vocês guardem isso para a vida de vocês. Autoestima é uma coisa na nossa vida que oscila. Ninguém está 100% do tempo com a autoestima elevada e saudável. Às vezes a gente até ultrapassa o que é saudável e fica se achando demais de um jeito que é nocivo pra gente e pros outros. Às vezes a gente tá o cocô do cavalo do bandido. Mas ninguém tá só na merda e ninguém tá só alegre e ninguém tá só metido. É uma montanha russa, é um gráfico. Só que a ideia é que esse gráfico não tenha tantos picos e vales, que ele vá como uma onda gostosinha se equilibrando. Então é normal, é natural a autoestima oscilar. E aí que entra a autocompaixão como aquele alicerce. É o nosso porto seguro para garantir que a autoestima se movimente de forma fluida, mas não vá para os extremos. Então a autocompaixão é o que vai calibrar a nossa autoestima
para que ela esteja elevada da forma mais saudável possível. E por isso que a autocompaixão, sim, precisa de 100% da sua atenção. Cuidado para não vacilar com você mesma. Quando você fala mal de você mesma, se julgar, busca compensar com uma afirmação positiva, se desmente mesmo. Não, eu não penso que eu sou burra. Pelo contrário, eu fiz isso da melhor maneira que eu podia. Lembra de momentos que você acertou na sua vida, porque isso precisa de muita manutenção mesmo. Estamos aqui quase terminando. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. E tem um segundo exercício aqui, que esse eu vou deixar para vocês fazerem em casa, que é explorando a autocompaixão por meio da escrita de uma carta. Então eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Todo mundo reconhece em si algo de que não gosta, algo que provoca vergonha, insegurança ou a sensação de não ser boa o suficiente. Ser imperfeita faz parte da condição humana. Sentimentos de fracasso e inadequação são parte da experiência de viver. Então você vai pensar numa situação que causa em você um sentimento de inadequação. Inadequação tem muito a ver com a vergonha. Uma situação que tem a ver, que te deixe tão inadequada, tão envergonhada que você se sente insatisfeita com você mesma. Pode ser aparência física, problema no seu trabalho, nos relacionamentos. Pega a situação que está mais martelando na sua cabeça e ferindo o seu coração nesse momento. Fecha os olhos, sente um pouquinho qual é essa situação. Observa como você se sente de verdade em relação a isso. Sem esperar algum sentimento nobre ou sem pensar muito. O que está vindo de coração? Você se sente assustada? Vitinho está espirrando aqui. Você se sente assustada, triste, deprimida, insegura, irritada, prostrada? Quais são as emoções? Dê nome. Quais são as emoções que surgem quando você pensa a respeito desse aspecto de você mesmo? E seja, por favor, o mais honesta possível com você. Evite reprimir qualquer sentimento, por mais feio e monstruoso que ele pareça para você. Só tem você com você mesma agora. E você já corre o risco de se julgar. Então tenha autocompaixão nesse momento também. E também, ó, aqui é muito interessante essa nota que ela dá. Procure não ser melodramática. Meu Deus, tudo de pior comigo. Sente legitimamente, genuinamente no seu coração que a resposta vai vir. E sinta suas emoções exatamente como elas são, nem mais nem menos. Vai sentindo aí. E agora, você vai pensar num amigo imaginário, incondicionalmente amável, aberto, bondoso e compassivo. Aquele exemplo de amorosidade. E vai imaginar que esse seu amigo, ele consegue ver todos os seus pontos fortes e todas as suas fraquezas. Ele vê você por inteiro, despida, incluindo esse aspecto de você mesma que você acabou de pensar, tanto a situação quanto como ela faz você se sentir. E vai refletindo como esse amigo se sente a respeito de você. Perceba que você é amada e aceita exatamente como você é, com todas as suas imperfeições humanas. Percebe que esse amigo reconhece os limites da natureza humana e é amável e tolerante com você. E na sua grande sabedoria, esse amigo compreende a sua história, além das milhões de coisas que aconteceram na sua vida que fizeram você ser como é nesse momento. E olha que a sua inadequação particular, ela pode estar ligada a tanta coisa. E tanta coisa que você não escolheu. Alguma coisa dos seus genes, a sua história familiar, circunstância de vida, como você foi criada, traumas que você vivenciou, coisas que estavam fora do seu controle. Então não dá pra você se culpabilizar, entendeu? E agora, vou deixar pra vocês, quem quiser, ó, até recomendo que já tá conectada, assim que desligar aqui a live, faz essa carta, ó. Escreva uma carta pra si mesma a partir da perspectiva desse amigo imaginário, esse amigo bondoso. Como se ele estivesse escrevendo pra você. Foca na tendência a você se julgar por essa inadequação que você sente. O que esse amigo diria a respeito dessa sua falha, segundo a perspectiva de alguém que tem compaixão ilimitada? Como é que ele transmitiria a profunda empatia que ele sente por você e especialmente
A empatia que ele sente pelo desconforto gerado por você se julgar tão duramente. O que esse amigo escreveria para te lembrar que você é apenas humana e que todas as pessoas têm pontos fortes e fracos? Você acha que esse amigo sugeriria possíveis mudanças para você fazer, mudanças amorosas, traria soluções, daria conselhos? Como é que essas sugestões poderiam ser incorporadas ao sentimento de compreensão incondicional e compaixão de você para você mesma? E aí, quando você escrever para si mesma, adotando a perspectiva desse amigo, vai tentando colocar na carta um senso de aceitação pessoal, bondade, carinho e desejos de saúde e felicidade. Então você vai escrever ela de coração. Só que em vez de ser o exemplo de antes, como se você estivesse se tratando como um amigo, como você trata um amigo, se permite esse colo intuitivo desse amigo que na verdade é o seu eu superior, é a sua essência, de te confortar, para você se bastar, para você ser autossuficiente e lidar bem com os seus momentos de fragilidade. E aí você vai escrever essa carta, né? E aí depois você vai deixar ela guardada por um período. Não precisa nem ler. No final do nosso processo, aí sim, depois de todas as lives, ou quem sabe quando a gente terminar o livro, você vai voltar a ler essa carta e vai deixar que essas palavras penetrem em você de verdade. Porque aí já vai passar um tempo e você vai receber como um presente de alguém externo a você, te trazendo esse conforto. E aí você vai sentir essa compaixão enquanto a carta entra em você, te acalma e te conforta. E aqui ela termina falando assim: o amor e a conexão e a aceitação são os seus primeiros direitos ao nascer. Para reclamá-los, você só precisa olhar para dentro de si. Então, antes da gente encerrar aqui, né, queria dar uns recados. Terminem aqui, escrevam a carta de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum insight, alguma colaboração, tá aberta aqui também para os comentários. Essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram. Não sei se eu vou conseguir passar para o YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários do post dessa live que vai ficar aí. Compartilhem com outros amigos. Se você não pegou do início, volta a assistir. Se você tá no grupo de autoconhecimento, se você não tá no grupo, você pode entrar, que o link tá na bio. Se você está no grupo Meu Amor, eu vou abrir para vocês, quem quiser compartilhar a carta, colocar alguma coisa, alguma informação ali, trocar com a sua dupla. Quem estiver trabalhando em dupla pode incentivar, vamos escrever junto essa carta, vamos trocar, vamos ler uma da outra. Vocês podem até em dupla uma contar para outra, caso vocês sintam que já tiveram essa intimidade, contar a situação que se sente inadequada e deixar a dupla escrever uma carta para você. Então, sei lá, sou eu e Maria. Então eu vou falar: Maria, aconteceu uma coisa quando eu tava prestando vestibular, nananana. E ela vai ser a amiga compassiva que vai escrever a carta para mim e vai me mandar. E o contrário também, ela vai contar do emprego que ela perdeu e eu vou ser a amiga compassiva. Claro que é sempre legal a gente fazer a carta pra gente mesma também, para experimentar como a gente mesma se recupera, se restaura das situações desafiadoras. E bom, se você sentiu que tem algum desafio em relação à autocompaixão, que você se julga muito, que pode haver crenças limitantes te impedindo de se amar, podem estar ligadas com a falta de autocompaixão, ou se você ainda não identifica, você pode entrar em contato comigo por direct ou por WhatsApp para agendar uma sessão. Tem várias abordagens que a gente pode fazer, várias ferramentas que a gente pode usar. O Theta Healing ajuda a gente a ressignificar crenças limitantes para viver uma vida com mais liberdade, positividade. A aromaterapia também vai trazer soluções práticas, um tratamento natural para que você harmonize suas emoções e dessa forma você consiga lidar melhor com os desafios, ter mais discernimento, estar mais centrada quando alguma coisa balançar você internamente, com a forma que você se trata. Troca uma ideia comigo,
Eu olho aqui meus horários na agenda para os atendimentos individuais e dessa forma eu consigo olhar de forma personalizada para o seu caso e aí você vai ter resultados cada vez mais rápidos. Que mais? Acho que é isso, gente. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Estamos encerrando aqui. Quero agradecer pela confiança, por estarem aqui. E assim que tivermos a próxima live, muito provavelmente semana que vem, eu vou colocar tanto nos grupos quanto aqui no Instagram. Então me segue aqui, fica de olho no feed. Sempre que vocês puderem, curtam, compartilhem, comentem, salvem, porque isso ajuda para que o meu trabalho seja visto por mais pessoas. E assim a gente pode continuar fazendo esse tipo de iniciativa. Então é isso, tenham uma ótima noite. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado.